Desconstruir. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Desconstruir na RDP África. O meu nome é Tomé Ramos e o convidado de hoje é jornalista da SIC, o grande Cláudio França. Cláudio, muito obrigado por teres vindo. Tomé, obrigado eu por estar aqui no vosso estúdio, é um prazer poder desconstruir contigo. Esta aqui é a concorrência hoje. Exato. Mas é uma concorrência saudável. Sim, é diferente. Olha, tu nasceste nas Caldas da Rainha, não foi? Certíssimo, Caldas da Rainha. Como é que foi crescer Foi muito bom, eu acho nas Caldas? que muito do que sou hoje devo às Caldas. Por ter acolhido os meus avós, que foi a primeira cidade depois dos meus avós terem saído de Luanda, onde viveram em Portugal, Caldas da Rainha. Tanto os meus avós como as minhas tias. A minha mãe foi a única que na altura, quando eles vieram para Portugal, não veio. Ela continuou em Luanda porque tinha acabado os estudos. A minha mãe é enfermeira e na altura de guerra é normal que uma enfermeira queira ficar no terreno, apesar de ter sido uma guerra que todos sabemos quais é que foram os contornos. Entendia-se a vontade da minha mãe de querer ficar em Luanda na altura. Caldas da Rainha é a cidade que eu adoro, gosto mesmo muito das Caldas, apesar de não viver, mas vou praticamente todos os fins de semana, porque a minha avó ainda vive lá, a visitar a minha avó. És mesmo fiel, vais todos os fins de semana? Todos não, mas praticamente todos os fins de semana, pelo menos um por mês vou às Caldas. E foi muito importante o meu crescimento, primeiro culturalmente, porque sempre me senti muito acolhido. E acho que o facto de... também é uma cidade com muitos desportos que eu acabei por praticar também bastante. Acabei depois por me federar no rugby e foi o desporto que eu fiz durante mais tempo. Mas acho que principalmente culturalmente as Caldas sempre foi uma cidade muito acolhedora. E eu lembro-me quando nós éramos mais novos, quando éramos putos, e acompanhávamos os meus avós e as minhas tias para a festa do AMB, que era uma festa que se fazia numa floresta lá nas Caldas, onde basicamente angolanos, moçambicanos e cabo-verdianos, mas Caldas sempre teve muito mais angolanos na altura, davam a conhecer um bocadinho da sua cultura através da gastronomia, através dos panos, e acho que isso sempre fez com que a cidade fosse muito acolhedora, porque sempre deu a oportunidade das outras culturas se mostrarem. Óbvio, tudo em consonância com a Câmara das Caldas, mas o facto também de ser uma cidade muito ligada à cultura através da ESAD, da Escola Superior de Artes e Design. Sim, há pouco quando estavas a falar da cultura das Caldas, lembrei-me exatamente dessa escola, que eu não conheço, mas farto-me de ouvir falar, por muitos bons motivos, sem Exato, dúvida. E a ESAD organiza uma vez por ano. Agora não tem tanta preponderância, acho que depois da pandemia as coisas depois também ficaram... Mudaram um bocadinho, exato, mas que junta todas as pessoas também da cidade e dá a oportunidade entre as casas das Caldas. Cada casa tem diferentes obras de arte e tu podes entrar, podes beber um copo, podes ficar a conhecer alguns dos projetos que os alunos das escolas estão a fazer. E acho que as Caldas sempre foi uma cidade na vanguarda da cultura, mas também sempre acolheu muito as populações. Eu acho que as festas do AMB foram talvez um dos principais eventos que fizeram com que todas as culturas que estivessem, neste caso a africana, que estivessem estabelecidas nas Caldas se dessem a conhecer, e isso fez com que toda a população conhecesse um pouco dessas culturas. Eu acho que devo um bocadinho de quem sou às Caldas precisamente por causa disso, mas também por causa do desporto. Praticamente todos os meus amigos são caldenses. Existe uma comunidade grande africana nas Caldas? Sim, muito grande. Agora talvez não, agora também não tanto, não tem tanta preponderância a comunidade africana, mas na altura dos meus avós muito grande mesmo. E achas que essas festas foram fundamentais então para a integração da comunidade? Sem dúvida. Eu acho que um dos grandes fatores que causa o distanciamento das pessoas culturalmente, racialmente, é o facto de não nos conhecermos. É a minha opinião. É o medo do desconhecido. Exatamente. E eu adoro comer, sou um fanático de gastronomia, cozinhar, e acho que não há nada melhor do que nos sentarmos à mesa a falar sobre N assuntos, mas porque não sentarmos à mesa para eu dar a conhecer um bocadinho da minha gastronomia, para dar a conhecer do calulu, a moamba, o feijão de óleo de palma, e acho que o funge, e acho que foi isso que fez com que sempre houvesse muita proximidade entre todas as pessoas nas Caldas. Entre toda a população, sim, não é? Sim. Quais é que são os teus pratos favoritos? Africanos?
No geral. Worldwide. Ok. É uma pergunta difícil. Eu como praticamente tudo, não mas sou, podes começar não sou pelos nada africanos, esquisito. por exemplo. Os africanos, eu acho que o Kalulu está no topo da tabela. Kalulu é. Deves saber o que é. Pá, não dou Mas muito pronto, por Kalulu dentro, basicamente é como se fosse, para conseguir explicar muito rapidamente, é como se fosse quase um guisado de peixe. Imagina uma caldeirada, mas óbvio sem a batata, mas leva o peixe, leva muitos legumes, berinjela, espinafres, e depois é feito com quiabos também, e depois é feito com óleo de palma. Ok. Sim, depois gosto muito do mufete, que é basicamente peixe grelhado. Em Angola normalmente comemos muito o peixe que é o cacuço. Acho que o nome científico é tilápia, mas em Angola é o cacuço, é um peixe de rio, é um peixe de água doce. Depois acompanha com feijão de óleo de palma, um molho de cebola e a farinha de mandioca. Esses são os meus... Os africanos. Esses sim, esses ninguém... Agora vamos Eu se pudesse comia, eu quando fui agora a última vez para a Angola, no Natal passado, disse à minha mãe que só queria comer fungos e não queria comer nem arroz nem batata, por isso imagina que eu em 2 semanas engordei assim uns quilos, mas valeu a pena. Tu gostas mesmo de comer, Muito. a forma como estavas a entusiasmar, Gosto muito, o brilho nos olhos. Gosto muito de comer. Eu normalmente, eu e um amigo meu, sempre que nos juntamos ao fim de semana, precisamente nas Caldas, costumamos sempre organizar as ementas de sexta a sábado, caso passemos o fim de semana juntos, para cozinhar, quer almoço, quer jantar. Fazemos umas boas patuscadas, porque as nossas namoradas não cozinham, a minha namorada odeia cozinhar, mas faz outras coisas muito bem. E nós conseguimos sempre surpreendê-las combater a sociedade machista. e nós conseguimos sempre surpreendê-las com uma emenda à sexta-feira para o fim de semana todo. E sim, gosto muito de passar tempo na cozinha e acho que isso também vem um bocadinho da minha avó, mas é engraçado porque a minha avó nunca nos deixava aproximar do fogão. Pelo perigo, é normal, acho que é um bocadinho normal os adultos não deixarem as crianças aproximarem-se do fogão, mas ela sentava-se na mesa da cozinha e depois dizia-nos o que é que nós tínhamos de pôr dentro da panela. Vai buscar o azeite. E depois nós punhamos e ela dizia, vá, já chega. Agora a polpa de tomate. Isso influenciou-te muito? Bastante. Sim. Achas que foi aí que começaste a ganhar o gosto, o gosto pela cozinha? Acho que sim. Eu acho que eu desde puto que descasco batatas, cenouras, corto cebolas, por isso acho que sim. Giro. Olha, e portugueses? Pratos portugueses? Pratos portugueses. Aqueles tradicionais portugueses. Eu gosto muito de feijoada. Adoro feijoada. Mas também gosto muito de um peixe cozido simples com batata, com couves, com cenoura. Adoro bacalhau. Cheio de alho e azeite. Sim, exato. Adoro bacalhau, mas não gosto de bacalhau cozido. No Natal nunca como bacalhau cozido porque não gosto. Mas eu gosto de tanta coisa. Claro. A minha carne preferida é borrego. Eu adoro costeletas de borrego. A sério? Parecem chupas, é só. São muito pequeninas. Muito característico esse prato. Adoro costeletas de borrego. Mas pratos portugueses gosto de tudo. Acho que não há nada que não gosto muito. Só o bacalhau cozido. Não gosto muito de enguias. Não gosto de como é que se chama agora? Está-me a faltar aquele nome do peixe que é assim muito comprido. Agora eu sei qual é que estás a falar, mas também não muito me está a vir conhecido a por um cabeça. arroz que é feito com vinho e o sangue desse peixe, isso também não gosto muito, mas de resto acho que gosto de tudo. Lampreia. Lampreia, exatamente. Isso também já não é para mim. E tu estudaste lá o quê? Até ao secundário? Até ao secundário, exatamente. Foste bom aluno ou não? Acho que fui um aluno de ano. Qual é que foi a tua média de secundário? Não me lembro. Mas acho que fui um aluno mediano, eu não gostava nada de matemática, eu tive um problema muito grande com a matemática. Tu eras de Ciências e Tecnologia? Era de Economia. Economia, sim. Mas é estranho, então, mas Economia e Matemática, porque eu gostava de todas as outras disciplinas, mas a matemática era realmente o que me dava mais dificuldade. Então eu tive alguns anos ainda para terminar a matemática, mas depois também estive mais focado no rugby e isso fez com que eu depois só acabasse a licenciatura. O secundário mais exatamente, e a licenciatura também mais tarde, só aos 26. Ok. Exato. Mas, porque me foquei um bocadinho mais no desporto. Eu acho que tive essa benesse e essa vantagem também familiar de me poder focar um bocadinho mais do que no que gostava. Desde logo no rugby, não é? Sim. Admito perder um bocadinho de tempo, mas pá. Era muito exigente, por exemplo, a frequência de treinos. Sim, o jogo é sempre ao fim de semana, não é? O jogo é sempre ao fim de semana, mas houve ali uma altura em que eu estava mais com a seleção, ainda cheguei a fazer algumas digressões, algumas viagens, Quénia, talvez tenha sido a mais
mais distante, era exigente ao ponto de, com treinos às 6 da manhã, depois 2 treinos por dia, às 6 da manhã, depois também às 6 ou às 7 da tarde. Com treino de campo, com ginásio, acabava sempre por ser um bocado exigente. Depois temos sempre aquele problema de Portugal, o futebol é sempre o desporto com mais foco, então os outros acabam por não ter tanta preponderância, tanto apoio. Isso faz com que talvez muitas pessoas muitos jogadores acabem por optar por outros campeonatos, francês, que é capaz de ser na Europa, ali confronta um bocadinho com o inglês, os que têm mais preponderância, mas sim, ou seja... E atualmente ainda jogas? Tive que fazer uma pausa agora, é um tema sensível esse, porque eu tive que fazer uma pausa por causa dos meus horários. Eu acordo, o meu despertador toca todos os dias às 3 da manhã, eu saio da cama às 3 e um quarto, tomar um pequeno almoço, chegar à SIC às 4 e um quarto, nós entramos no ar às 6, mas até entrarmos no ar há uma série de coisas que têm que ser preparadas, quer revista de imprensa, quer uma revisão de pivôs, e a nossa equipa também gosto muito da minha equipa, um próprio aqui para a equipa da Manhã SIC Notícias. Ou seja, é muito exigente em termos de horário, apesar de nós sairmos da redação 10h30, ou mais tardar 11, mas é muito raro sairmos às 11 da manhã da redação. Mas eu, quando estava a treinar, imagina, são estes os meus horários a partir do momento em que acordo, mas depois eu tinha o ginásio, eu treinava em Cascais, eu tinha o ginásio às 6h30, o treino começava às 8, 8h30, para acabar perto das 10. Era complicado depois acordar às 3 da manhã novamente. Então, como eu tenho apresentado um bocadinho mais regularmente, faz com que seja praticamente impossível a conseguir treinar. Por isso eu tive que fazer uma pausa agora durante esta época para me conseguir E custou-te muito, não é? Tomar essa decisão. Muito, sim, muito. Por isso é que eu digo e eu quero que seja uma pausa momentânea e não definitiva. Pois. E tu deitas-te a que horas com esse horário? Para te levantares às 3 e um quarto. Não pode ser à meia-noite, certeza. Não pode ser. Eu tento deitar-me cedo, mas é muito difícil. Eu tento estar na cama às 9, 9h30. Por vezes consigo, mas é complicado. Acabo por ler também um bocadinho na cama, perco um bocado de tempo no Instagram, como toda a gente perde. E também distrair, né? Sim, não, mas é um bocado por aí. Eu acho que distrai bué. Sim, não, é verdade. E eu acho que ultimamente, agora não, porque tive que colocar uma barreira a mim mesmo, mas houve ali uma altura em que perdi um bocado de tempo, porque é viciante, não vamos ser hipócritas, não é? E é infinito. Tu Exato. Podes ver um feed, feed nunca acaba. Exato. As histórias acabam, mas é muito difícil de lá chegar. E o algoritmo é lixado porque vai sempre buscar precisamente o que tu queres ver. Mas eu tento fugir um bocadinho disso com a leitura. Tentar, óbvio que tento também ler temas que não me sejam tão familiares. Eu busco sempre muitos temas focados com a racialidade, com Angola principalmente, e com Luanda, e com escritores com pessoas que escrevam sobre temas que eu gosto, mas tento também fugir um bocadinho disso para criar uma desabituação, e também porque fui aconselhado a fazer isso. Foi? Sim. Por quem? Pelo Rodrigo. Rodrigo Guedes Carvalho. Exatamente, mas por uma conversa casual que nós tivemos na SIC, em que eu perguntei-lhe pedir-lhe sugestões. Eu acho que desconstruir também é um bocadinho isto. O Rodrigo é uma pessoa super acessível. É normal que tenha aquela posição, mas eu acho que também faz um bocadinho parte, e tem que ser, não é? Pela posição e pela figura que ele é, mas é uma pessoa super acessível, super simpática, com quem nós podemos falar de qualquer tipo de problema, de adversidade, de dúvida, e foi muito importante também no crescimento e na formação que eu tive. Desculpa, agora percurso, estar aqui a fugir um bocadinho. Não, está à vontade. Porque é capaz de ter sido um dos maiores desafios que eu tive até agora no meu crescimento, tirando desafios profissionais, porque também já tive grandes desafios em termos de atleta e pessoais, sim. E a formação foi muito desafiante. Houve ali momentos em que eu não sabia se era capaz, porque falhava bastante. Era o único estagiário que estava naquela altura a ter a formação com todos os outros jornalistas que já estavam na SIC. Ninguém da minha família sabia,
porque tu sabes como é que são as famílias africanas, são muito pressionantes, gostam muito de saber, e a minha família tem muitas mulheres. Eu tenho 6 tias, tenho 5 tias. A minha avó teve 7 filhos, uma delas é a minha mãe e depois o meu tio Pascoal. Mas eu tenho 5 tias, todas as tias tiveram uma grande influência muito positiva no meu crescimento, quer profissional, quer pessoal, mas também a nível desportivo. Muitas mulheres, e a única pessoa que sabia era a minha namorada, a mãe da minha namorada. A minha irmã depois também soube um bocadinho depois, mas eu tentei que não receber muitas opiniões exteriores. Não que elas me fossem desencaminhar, nada disso, mas eu sei como é que é a mulher africana, então foi uma coisa que eu tentei, foi algo que eu tentei focar e fechar em mim, e isso foi um desafio, e houve ali momentos de dúvida em que o Rodrigo foi preponderante, foi fundamental para que... Que dúvidas é que tu tinhas, Cláudio? Se eu era capaz... Principalmente se eu era capaz, o facto de ser um angolano a estrear-se na SIC de rastas, isso foi uma coisa logo, a partir nas primeiras sessões de formação, isso foi logo tema. Sim, foi tema, mas foi logo desconstruído. Como é que surgiu esse tema, logo nessas sessões iniciais? De uma forma muito engraçada. Nós estávamos todos sentados no estúdio, ao pé dos ecrãs que o estúdio do Primeiro Jornal e do Jornal da Noite tem, e o Rodrigo, lembro-me que na altura estava a Nelma, estava o Diogo, estava o Afonso, estava a Diana, estava a Mónica, estávamos todos sentados, estava a Ana Alvarinho, e o Rodrigo disse: a ti, a Nelma, é um bocadinho de maquilhagem, ao Diogo também não sei o que, cabeleireiro, maquilhagem, e depois olha para mim: eu a ti não sei mesmo o que é que hei de fazer. Isso foi uma risada total de todos no estúdio, que o tema foi abordado dessa forma, percebes? De uma forma super natural, e por isso é que eu acho que o Rodrigo tem essa genialidade, percebes? Nós abordámos esse tema de uma forma super natural e não foi tema, deixou de ser tema. Ok, e o que é que foi dito na altura, especificamente? Na altura de quando eu me estreiei, ou na altura em que abordámos este tema? Sim, ou seja, quando abordaram esse tema? As conversas que o Rodrigo teve é que... não te vamos cortar o cabelo porque isso é quem tu és, percebes? Não vale a pena estarmos aqui a destruir a tua identidade, porque a partir do momento em que tu te estreares não te vais sentir à vontade porque foste completamente formatado para estar aqui. Então acho que o mais sincero, o mais genuíno que nós podemos fazer é levar-te para o ar tal e qual como tu és, e acho que isso foi importante também para eu me sentir à vontade. Exatamente, porque ele poderia ter tido outra postura. Sim, exato, eu acho que era inadmissível, que as pessoas não gostavam, não estavam habituadas, podia ter tido essa tal e qual. Eu acho que desde a direção até ao Rodrigo, e provavelmente isto também deve ter passado pela administração, houve aqui o foco de não... o Cláudio tem que ir para o ar tal e qual como ele é, percebes? Eu acho que isso foi muito importante, todo esse percurso e tudo o que me foi dito e tudo o que falaram comigo, acho que foi importante. E nesse processo ele aconselhou-te, deixa um bocadinho de lado as redes sociais e foca-te mais na leitura? Como é que foi? Sim, ou seja, acho que nós tivemos todos uma conversa sobre o que poderia ser o dia da minha estreia e tudo o que poderia ser falado, todas as críticas que me poderiam chegar, mas por incrível que pareça, eu nunca... óbvio que já chegaram críticas pós essa estreia, mas de estreia nunca tive nenhuma crítica que eu visse, percebes? E acho que isso foi fantástico a esse ponto. Acho que as pessoas me receberam muito bem, e acho que o facto de não ter existido essa mudança foi fundamental para criar essa abertura ao público, percebes? E para que as pessoas que estão em casa, pessoas como nós, como eu e como tu, que temos rastas, que temos carapinha, que temos dreadlocks, pudessem perceber que é possível e que nada as pode ter. Acho que é um bocado por aí. Quanto tempo é que foi desde do início da formação até à estreia? Nós começámos a formação, se não me engano, em agosto de 2019, será? Eu estreiei-me em setembro de 2020. Nós estamos em 2022. Sabes que com a pandemia parece que tudo ficou... Parece que as datas ficaram todas alteradas. Estranho. De repente uma coisa que foi há 3 anos, parece que... Mas o processo de formação foi mais de um ano, porque depois... A estreia foi em setembro de 2020. Exatamente, em setembro de 2020, se não me engano. Quando é que entraste na SIC? Foi em estágio.
Em 2019. Abril de 2019, será? Então foi um Abril ano de e tal. 2019. Abril de 2019, exatamente. Porque, Foi um ano e uns meses. exato, eu fui passar, eu tinha chegado de Angola, visitar a família, tinha ido a Angola com a minha família, depois também estive com a minha namorada, com os meus primos na Hungria, e nós chegámos, e eu comecei o meu estágio porque sabia que não poderia ter férias e não ia visitar a minha família durante algum tempo a Angola, a minha mãe, porque os meus pais vivem lá. Nós estivemos em Angola, foi a primeira vez que a minha namorada tinha estado em Angola, ela já esteve noutros países africanos em voluntariado, mas queria que ela conhecesse Angola. E o estágio começou em abril, precisamente a formação começou em julho, agosto, só que depois entra a pandemia. E nós estivemos ainda durante algum tempo, acho que até março, abril, sem formação, mas com algumas indicações do Rodrigo, levávamos papéis para casa que imprimíamos e líamos em voz alta em pé, filmávamos com o telemóvel para ele poder ver em casa. Foi um grande desafio. Quais é que eram as tuas maiores dificuldades? Primeiro eu sentia-me um corpo estranho, não por ser africano, não por ser preto, não por ter rastas, mas por ser estagiário. Eu era o único estagiário na formação, por isso sentia-me um corpo estranho de ter que provar mais. Ok. E foi engraçado porque eu nunca me vi a fazer. Óbvio que tinha o sonho de poder ser pivô, mas eu não me via a trabalhar na televisão, não me via a trabalhar como jornalismo, mas ao surgir a oportunidade de um estágio na SIC, eu não podia pôr isso de parte. Então foi engraçado todo esse caminho até aí, e foi muito desafiante a parte da formação, quer a leitura, quer todos os desafios que o Rodrigo nos colocava, desde desligar o teleponto, desde ele começar a controlar o teleponto e andar para cima e para baixo, e nós termos que conseguir desavencilhar e arranjar alternativas, soluções para conseguirmos sair desses problemas. Ou seja, foi sempre uma formação para o erro, e isso acho que é muito importante, e tem sido muito importante ao longo do meu percurso já como pivô, completamente rookie ainda. Consideras-te? Sim, eu acho que ainda tenho muito que aprender, e aprendo muito. Tens 2 anos, não é? Sim. E aprendo muito todos os dias, aprendo muito, e é um desafio trabalhar como jornalista, é um desafio trabalhar na SIC, é um desafio trabalhar e ver as figuras que tens em cima de ti, o Rodrigo principalmente, mas o Bento também, aqui falando das figuras da SIC, o Bento Rodrigues, a Clara de Sousa, a Ana Patrícia Carvalho na edição da noite, que tem muitas entrevistas. Eu acho que isso são desafios e pessoas a quem tu podes olhar, também para fazer um bocadinho, para conseguir trilhar um bocadinho o teu caminho. São eles as tuas maiores referências? Acabam por ser, porque são as referências do meu canal, e que já têm muitos anos disto. Okay. Eu acho que antes de olhar para fora, tenho mesmo muito que aprender com eles, e aprendo. Eu acho que essa é a grande vantagem de trabalhar numa redação, que é, sem qualquer tipo de problema, tu podes ir falar com o Bento, podes ir falar com o coordenador do Primeiro Jornal, podes ir falar com o editor são abertos? De política, de sociedade, para tirares as tuas dúvidas. E acho que e dúvidas há sempre, não é? Exatamente. E referências de outros canais, tens ou não? Uma pergunta complicada. Que tenhas crescido a ver, e que de forma... Ou até mesmo, se houver algum no estrangeiro... Acho que não te consigo responder a essa pergunta para já. Tranquilo. Mas há bocado, quando te perguntei ou seja, as tuas maiores dificuldades, falaste aí da questão de ser estagiário, mas tecnicamente consegues... acho que sim, porque especificar qual é que era a tua maior lacuna? Ou ainda sim, pode ser algo que ainda não estejas muito confortável a fazer? Ou seja, como eu me sentia sempre muito nervoso, a leitura acabava por ser muito rápida. E o Rodrigo sempre me disse: a tua maior vantagem, e é onde tu te vais conseguir sobressair, é vamos tentar desacelerar. Vamos tentar como é que eu tenho de explicar? Basicamente era desacelerar o meu discurso, desacelerar a minha leitura,
para que eu também conseguisse transmitir que não transmitir o nervosismo que sentia, porque nervosismo há sempre. Eu acho que é muito, a partir do momento em que eu não me sinto nervoso, quando me sento, é porque alguma coisa está mal, percebes? Aquilo já não é importante para ti. Não diria que não é importante, não diria que não colocava por aí, mas é porque alguma coisa está mal, percebes? Ou porque não me esforcei, ou porque se calhar não trabalhei o suficiente para me sentir para esse dia, percebes? E eu acho que é isso, é tentar fazer com que eu me sentisse tranquilo ao ponto de que a minha leitura também transmitisse essa tranquilidade. Depois eu comecei o meu estágio no site da SIC Notícias, no departamento de online. No online, não é? Epá, malta, foi a minha primeira equipa na SIC, malta que eu adoro imenso. A Sandra Varandas, que é a coordenadora, que é a editora do online. O André também, que é o coordenador, foi malta que me recebeu muito bem. E que me deu também muita liberdade e muita vontade para eu escrever sobre outras coisas, principalmente o desporto e principalmente o rugby. Escreveste muito sobre rugby? Escrevi. É engraçado que escrevi bastante sobre rugby, e isso fez com que me sentisse à vontade. E um dos principais desafios foi conseguir alterar a escrita de leitura para uma escrita falada. E por incrível que pareça, há diferenças, porque eu, quando estou a falar, há determinadas palavras que não uso numa conversa com amigos ou contigo, quando estou aqui. Sim. E que na escrita tu podes utilizar. Mas para a fala ser mais entendida e não ser coloquial e ser muito mais fácil transmitir o discurso. E simples, não é? Tem que ser simples. Exatamente. Não pode ser super informal, mas também tem que ser simples para toda a gente perceber. E esse é um dos desafios que se calhar ainda tenho atualmente, porque eu, para além de apresentar a Manhã SIC Notícias. És tu que escreves? Imagina que se tu fazes uma peça, era isso que eu te ia dizer, eu também faço parte da equipa do Primeiro Jornal. E saio à rua em reportagem e quando regresso tenho que escrever as minhas peças. E acho que é um desafio constante tu conseguires sempre limar as arestas, depurar cada vez mais, simplificar a tua leitura, a tua escrita, para que a leitura também seja mais simples. Acho que esse é um desafio constante mas isso também vem talvez com a leitura. Acho que é uma boa ferramenta também para conseguir. Daí dedicares esse tempo. Exatamente. Antes de ires dormir. Exatamente. Costumas fazer reportagem? Costumo fazer reportagem. É raro sair, mas costumo fazer reportagem. Gostas de... Gosto. É um desafio que me complementa bastante o trabalho em estúdio. Em que situações é que já estiveste assim? Por exemplo, situações que tenham marcado de alguma forma algumas reportagens? Não tive em grandes reportagens de temas estruturantes, não é? Eu, quando saio à rua, é muito para fazer diretos, para fazer greves, para fazer... Agora a questão do custo de vida, como tem grande impacto no nosso dia-a-dia, também nos temos debruçado e focado muito nisso. Eu acho que passa um bocadinho por aí, porque é isso que também que me vai dar, o terreno é o que me vai dar muitas ferramentas para depois conseguir desenvolver o meu trabalho no estúdio. E ires para um cenário de guerra? Era incrível no ponto do crescimento e conseguir relatar ao máximo detalhe o que as pessoas estão a sentir. Acho que esse era um grande desafio. Mas é um desejo teu? Assim, como é que eu tenho de responder? Se é um desejo, acho que isso é um dos objetivos de qualquer jornalista, poder sair no terreno para conseguir relatar. Se é um desejo, eu espero o máximo que a guerra acabe o mais rápido possível, claro, percebes? Mas obviamente que adorava sair. Achas que todos os jornalistas gostavam de ir a... Não sei. Esses cenários? Eu acho que não. Eu acho que não. Até porque há jornalistas desportivos que se calhar gostavam muito mais de fazer um Mundial do que de fazer um cenário de guerra. Por exemplo, o Mundial de Rugby é agora em setembro de 2023 e eu estou assim para que a direção me deixe ir à França a acompanhar a seleção portuguesa. Acompanhar a seleção. Exato. Mas tens alguma área do jornalismo que dê mais prazer? Eu gosto muito de desporto, mas neste momento eu acho que não sei se já me consigo focar numa área em que sou melhor ou em que gosto mais, mas acho que objetivamente o desporto é aquela que me chama mais. Ok. Olha, e como é que é um dia teu? Tu acordas às 3:15? Eu acordo às 3:15, pequeno almoço 3:20, banho, visto-me, saio de casa...
por volta um bocado antes das 4, 10 para as 4, talvez. Chega à SIC 4h10, 4h15. A SIC, a primeira coisa, tentar perceber. Eu preparo as entrevistas sempre no dia anterior, mas já chegamos lá. Chego à SIC, imprimo as entrevistas que fiz em casa no dia anterior. Se normalmente há sempre alguma coisa para atualizar, revista de imprensa, passar os olhos nos principais jornais na imprensa portuguesa, também jornais online, um bocadinho também pela imprensa internacional, Nova Iorque, Reino Unido, que também que foca muito também na guerra na Ucrânia, com artigos em direto, que são feitos em direto com notícias muito boas, e que ajudam bastante em dias, por exemplo, como hoje, que o Biden vai de surpresa à Ucrânia, ou dias em que há visitas à Ucrânia, ou que o Zelensky sai de território ucraniano. São muito bons estes sites com acompanhamento em direto, para nos ajudar nas entrevistas. Basicamente, preparar a revista de imprensa, caso seja preciso fazer algum posto de escuta em casos mais preponderantes, estruturantes, como foi o caso agora do sismo na Turquia e na Síria. Conseguimos acompanhar. Essa é uma boa ferramenta das redes sociais, com imagens sempre em direto, mas também acaba por ser também um desafio para conseguires não transmitir imagens que sejam falsas, não é? Pois. Nós entramos no ar às 6 da manhã. A maquilhagem ali é uma coisa muito rápida. Pauzinho. Exatamente, o cabelo não tem basicamente que fazer nada. Nós estamos no ar até às 10, praticamente 9h40, 9h50, até às 10. Depois há uma reunião, mas é uma reunião informal da equipa da Manhã SIC Notícias, onde tentamos programar mais ou menos que convidados vamos ter no dia seguinte. Depois eu chego a casa, almoço logo, ou seja, eu almoço às 11, 11h30 da manhã. Cheio de fome, de certeza. Sim, apesar de levar sempre o meu mata-bicho, ando sempre com comida atrás, sempre. Tupperware. Sempre, Tupperware não digo, mas tipo sandes, fruta, barras, sempre qualquer coisinha. Sempre com coisas atrás. E chego a casa, almoço logo, se tiver que cozinhar, cozinho, mas normalmente assim ao início da semana nós trazemos sempre Tupperwares das Caldas, da minha avó ou da mãe da Margarida. Eu tenho que dormir uma cesta, durmo sempre uma cesta de 2 horas no mínimo. Tem de ser. É impossível não conseguir dormir. É impossível não dormir a cesta, mas há malta que não dorme. O João Moleira, por exemplo, ele não, é muito raro dele dormir a cesta, e eu pergunto sempre como é que ele consegue. Sim. Pois. Depois, agora como não tenho o rugby, não tenho que. Ou seja, o treino de rugby eu saía de casa mais ou menos às 6 para o ginásio e depois para o treino de campo, mas agora pus-me noutro desafio, que é o CrossFit. A todos os dias que entro na box pergunto-me porquê, porque aquilo é super desafiante e sai de lá sempre de rastos. Sempre. Cuidado com as lesões. Sim, isso sim, mas cuidado com as lesões. Claro, tens toda a razão, mas como eu acho que todas as ferramentas e o desenvolvimento que tive através do rugby, principalmente com o ginásio, ou seja, são movimentos que não estou familiarizado, basicamente. Claro. Nada ali é estranho para mim. Mas sim, cuidado com o CrossFit, principalmente a malta que se mete. Mas eu acho que os coaches estão sempre muito atentos e ajudam-nos sempre com o movimento, com a posição, mas é como te digo, já tenho alguma experiência através do rugby, mas continuando, depois o treino CrossFit 5h30 às 6h30, por vezes vou buscar a Margarida ao trabalho, quando ela sai mais tarde, ou também quando vai ao ginásio não consigo. Chego a casa, banho, tentar atualizar as entrevistas que fiz à tarde, caso aconteça alguma coisa que valha a pena colocar. Eu janto cedo, eu acho antes das 8 já estou a jantar. Claro. Vejo ali a abertura do Jornal da Noite e a seguir cama. Yeah. Leio um bocado e telemóvel um bocado e pronto. Falaste em entrevistas, gostas de entrevistar pessoas? Gosto bastante e é bom porque muitos dos nossos, principalmente os comentadores da SIC, há aquela abertura de tu enviares uma mensagem por WhatsApp caso tenhas alguma dúvida. Acontece algumas vezes com o Germano Almeida, um comentador da SIC de guerra. Caso haja alguma dúvida, não há qualquer tipo de problema de enviares uma mensagem pelo WhatsApp e questionares, porque é como eu disse, ninguém sabe tudo, e se há um trabalho que podemos fazer em conjunto, a informação chega ainda melhor ao telespectador. Exatamente. Olha, falaste aí também de uma coisa, da questão das fake news. Yeah.
é um verdadeiro desafio para o jornalismo. É um verdadeiro desafio, sim, e principalmente agora em temas como as eleições. Tivemos as eleições norte-americanas e agora há pouco tempo, em janeiro, as eleições... Em janeiro foi quando o Lula tomou posse, em dezembro as eleições no Brasil, e as fake news têm sido um grande desafio nesse sentido, porque as redes sociais são também um grande desafio e neste momento acho que o discurso de ódio, e qualquer pessoa pode dar a sua opinião sem qualquer tipo de verificação, e acho que isso é um tema muito, muito sensível nos dias de hoje. Como é que se confirma que uma notícia não é Fontes, verificar várias fontes, várias fontes de informação, vários jornais, e há um bocadinho por aí, ou seja, se tentares fazer uma ronda pelos jornais mais fidedignos, para tentar comprovar essa notícia. Já te aconteceu publicares algo que afinal era... Já me aconteceu e foi no primeiro jornal, por acaso. Foi a morte de uma pessoa, de um senhor num hospital, que nós demos em off, e depois, passado uns minutos, ligaram a dizer que o senhor estava vivo. Acontece. Não foi muito bom, mas depois foi boa a abertura do Bento Rodrigues, que veio ter comigo, e é a partir daí que tu também é o erro que te faz crescer e também aprender, não é? Exatamente, e os conselhos que essa malta te dá. Olha, e alguma coisa, já falámos várias vezes aqui do rugby, alguma coisa que tenhas aprendido no rugby que apliques hoje em dia naquilo que é o exercício da tua profissão? Como é que eu hei de responder? Eu acho que principalmente o estar aberto. Eras capitão ou não? Fui capitão no Caldas. No Caldas fui capitão. Já sabes responder aquilo que é. Principalmente a capacidade de ouvir os outros, percebes? Ou seja, tu tens que ter sempre a capacidade, a abertura de acolher as pessoas, de as ouvir, de contar a sua história, e eu acho que é isso. Tanto a proximidade para conseguir ouvir, mas também o distanciamento para que isso não te influencie. Eu acho que, mas do rugby, principalmente os valores da amizade, ou seja, através da equipa, das pessoas que eu conheço ao longo do meu percurso, eu acho que isso é a principal característica que eu trago do rugby, a amizade. Eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de me dar com as pessoas. Eu não tenho problema de dizer aos meus amigos que os adoro, de dizer à minha namorada que a amo, de dizer a um amigo que o adoro, percebes? Eu acho que a proximidade que eu tenho com as pessoas acho que é talvez a principal aprendizagem que trago do rugby. Achas que vem daí, essa proximidade com as da pessoas? Família e daí. Família e daí, sim. Muito bem. Olha, nós há bocado falámos da tua estreia, não é? Sim. Setembro de 2020. Falámos muito também da questão das rastas, dessa identidade. Achas que estás a ser uma referência para muitos jovens negros que estão em... Acredito que sim, pelas mensagens que recebo. Pois era isso mesmo que eu te queria perguntar. Recebes muitas mensagens nesse sentido? Agora já não tantas, mas no início recebia imensas mensagens de pessoas que se sentiam desacreditadas, quer por professores, quer por outros profissionais, pelos patrões, e por amigos. E acho que e vou-te contar uma história engraçada. Eu há pouco tempo tive a oportunidade de apresentar a Powerlist da Bantuman, e conheci um rapaz africano que na área das novas tecnologias, e ele disse-me que tinha rastas. Ele era careca. E disse-me que tinha rastas, e os amigos diziam: olha pá, é melhor cortares, perdes um bocadinho de credibilidade para reuniões, e podes não ser levado muito a sério com as rastas. Ele cortou, no dia a seguir eu estreiei-me.
A sério? E foi quase uma chapada de luva branca, não é? E é engraçado como as coisas são, ou seja, aí tu percebes os discursos dos vários setores da sociedade, e muitas vezes as pessoas podem pensar, SIC, que é uma televisão muito coloquial, mais distante, e percebes que não é quando estas coisas acontecem. Exatamente. Quando tu conheces um rapaz que foi obrigado a cortar, ele não foi obrigado, mas viu-se, devido a todas as opiniões, exteriores, cortou o cabelo, no dia seguinte apareço eu na televisão de rastas. É engraçado. Não, por acaso é. Por acaso é. E quando tu eras miúdo, quais é que eram as tuas referências há bocado falámos de referências especificamente dentro do jornalismo, Sim. mas quando tu eras miúdo, que é que eram... homens ou mulheres negras que te inspiravam sem ser a família, que tivessem no espaço público? Exato. Pois, tinhas alguém? Não, foi engraçado tu dizeres a família, porque eu ia precisamente buscar a família. Isso era o mais óbvio. Não, mas eu ia porque... Mas eu acho que é muito difícil eu conseguir distanciar-me da família, principalmente da minha mãe e das minhas tias, e da minha avó. Principalmente da minha avó, que foi sempre uma senhora muito, eu não queria dizer austera nem autoritária, mas muito próximo disso na nossa educação. Era uma pessoa super, e é uma pessoa super afável, super amável, mas ela sempre foi muito, como é que eu ia dizer isto? Rígida. Exatamente, sem as pessoas pensarem, meu Deus, quem é a avó do Cláudio? Não, mas rígida e rigorosa. Exatamente, na nossa educação. Mas isso com todos, com os meus tios, com o meu tio, com as minhas tias e comigo e com a minha irmã. Sempre foi muito rigorosa na nossa educação, de estarmos em casa a horas, não comermos nas casas das outras pessoas, ter muita educação na escola, com os professores, com as pessoas que nós conhecíamos, cumprimentar toda a gente na rua, mas principalmente a minha mãe, pela capacidade que ela teve em plena guerra civil de ter ficado em Angola, eu sei que lhe custou imenso, eu com o meu crescimento é engraçado que nós vamos, mas é normal também, nós vamos nos aproximando mais das pessoas, vamos tentando perceber mais da história das pessoas, e isso acontece com a minha mãe, porque eu nunca vivi com a minha mãe, apenas ali na altura da primária, em que ela passou 5 anos em Portugal connosco, mas a minha mãe sempre viveu em Angola, e o facto dela ter tomado a decisão de os meus filhos têm que ir com os meus pais para Portugal, mas eu tenho que ficar aqui para trabalhar, para pensar no meu futuro, mas também no futuro deles, o facto de nós crescermos aqui, eu acho que isso é uma das decisões mais difíceis de tomar, quando eu era miúdo me custou imenso, mas que eu neste momento dou um valor imenso à capacidade que ela teve de, em plena guerra civil, a família toda ir embora. Ficou ela e mais uma tia minha, e elas ficarem em Angola. Isso criou-te alguma revolta, o facto de teres ficado sem? Sim, claro, sim, porque não entendia, percebes? Quando é que começaste a olhar para isso com outros olhos? Quando comecei a questionar. E quando as minhas tias me começaram a explicar o porquê, qual foi o papel da minha avó também, no facto de termos vindo para Portugal, do meu avô também, do facto de ele ter vindo para Portugal, e a minha avó, porque quando o meu avô veio, ele vinha primeiro só para tentar perceber como é que era. O meu avô era torneiro mecânico, e vinha para tentar perceber qual é que era a oportunidade, se valia a pena trazer a família. E a minha avó, como ela é, a atitude da minha avó, não, eu não vou ficar aqui. A minha avó apareceu em Portugal com as minhas tias de surpresa, e o meu avô, mas como assim? Vocês vieram? Eu sei, sim, eu não vou ficar lá com as minhas filhas. Foi algo assim do género de muito surpresa. Isso para tu perceberes a atitude também que a minha avó tem, o estado de espírito dela, mas através de conversas com a minha mãe, de conversas também com as minhas tias, fui conseguindo perceber que era preciso, que na altura era preciso. A minha mãe também me contou uma história que, uma coisa que eu soube há muito pouco tempo, por causa das eleições e todos os casos de corrupção que nós conhecemos do MPLA, e de toda a política angolana, que são temas muito sensíveis. E eu questionava a minha mãe o motivo dela não votar. É um tema muito sensível. Também nós estamos aqui a falar do sentido de voto de uma pessoa, mas acho que neste caso não vai fazer sentido. Vai fazer sentido.
E a UNITA, que surge agora como um novo fôlego para Angola, sempre com muito apoio dos jovens e que os jovens seguem bastante. E eu questionava a minha mãe quais é que eram as outras alternativas que ela poderia votar. E a minha mãe disse-me que nunca votaria UNITA porque ela, quando estudava no Bié, uma província do sul de Luanda, de Angola, desculpa, ela teve semanas fechada na escola, com corpos dentro de colegas que tinham sido mortos pela UNITA. E tu ficas assim do género, ok. E isso fez-me, quando muitas pessoas me questionavam e diziam, mas porquê? Votam em MPLA, sempre a mesma coisa. Eu não falava deste caso, mas as pessoas não sabem o passado. As pessoas não sabem o que se passou. Culturalmente, o UNITA já não é o que era. Verdade seja dita, e é preciso dizer isso. Mas tal como há pessoas que se calhar não votam PS ou PSD, também a minha mãe tem o direito de talvez não votar UNITA e tem o seu motivo, percebes? Claro. E a minha mãe, quando me conta isto, eu soube isto talvez não no último Natal, há 2 anos, quando estive em Luanda. A minha mãe contou-me isto, mas numa conversa super natural. Eu perguntei à minha mãe, mas porquê? Quais é que são as alternativas? Por que não votar no outro, sem ser MPLA? E ela disse-me isto. Nós passámos dias em que ouvíamos os tiros à volta e tínhamos corpos, eu tinha corpos de colegas meus na sala ao lado. E tu ouves coisas destas e ficas a pensar. E tu não fazias ideia? Não fazia ideia, eu não fazia ideia. E achas que a tua mãe, neste caso, já curou essas feridas? Não sei, acho que não. Acho que não. Pois, eu acho que famílias africanas, né, as nossas passaram por coisas que nós não temos noção. Temos noção, e que nós acabamos por ser privilegiados por não termos vivido. Não vivemos uma guerra. A minha avó viveu a guerra, a minha mãe viveu a guerra, o meu avô viveu a guerra, o meu avô combateu. Há fotos em casa do meu avô com jiboias nas costas, com as armas, percebes? Mas essas são as histórias que tu vês dos heróis, mas tu não vês estas histórias das pessoas. Não é completamente diferente, e isso abre-me os olhos, e são conversas que eu também quero ter no futuro com a minha mãe, para também conseguir perceber a história do porquê dela não ter vindo, não é? Do porquê dela. A minha mãe tem fotografias na clínica a tratar de feridos de guerra. E são coisas que dá-te muito orgulho enquanto filho, mas quando eu era miúdo, para mim era revolta. Eu pensava, mas porquê é que a minha mãe decidiu ficar a tratar das outras pessoas enquanto os filhos dela cresciam aqui longe, percebes? Mas naquele momento era essencial. Achas que ainda vais descobrir muitas mais coisas nesse sentido? Acho que sim. E é um objetivo que tu tens. Claro. É aquela curiosidade de jornalista, não é? E gostava muito de... porque sei que é difícil, são temas que eu vou buscando, porque tenho noção que a minha mãe não gosta muito de falar sobre eles, claro. Mas que eu gostava de me sentar e de ouvir da boca dela, porque há muitas coisas que eu pergunto às minhas tias. Porque elas são irmãs muito unidas, mas há coisas que eu gostava de ouvir da boca da minha mãe. Muito bem. Incrível. É verdadeiramente impressionante, e estava-me a identificar muito no caso com o meu pai, guineense, que tem muitas histórias dessas, e eu só sei assim pequenas coisas, não sei concretamente aquilo que aconteceu, e tenho a certeza que tem um impacto no dia a dia. E é isso, eu acho que a nossa cultura é tão vasta e é tão rica que mesmo nós não a conhecemos. E voltando ao início da nossa conversa, quando tu me perguntavas relativamente às Caldas e ao papel que as Caldas teve, e eu acho que é isso, as Caldas, como outra cidade, mas eu falo da minha cidade, a cidade que eu conheço, a cidade que eu adoro, foi fundamental nesse aspecto, no dar a conhecer a cultura africana às outras pessoas, no meu caso, na cultura angolana. E isso fez com que muitas pessoas, eu tenho amigos brancos, eu tenho amigos pretos, e que nunca houve qualquer tipo de questão racial com os meus amigos, porque eles conhecem a cultura, percebes? Tenho amigos brasileiros e eu vou almoçar à casa dos meus amigos com os pais deles, dos brasileiros, dos africanos, dos portugueses, porque eu conheço a cultura deles, percebes? Pois. Não há qualquer tipo de... Não é um terreno desconhecido. E isso foi muito importante nas Caldas. Eu acho que foi mesmo fundamental para o meu crescimento, mas fundamental para o crescimento dos jovens caldenses,
eu falo da festa do Ambo porque deu a conhecer a cultura africana, mas houve N, como temos na ESAD, há N eventos que dão a conhecer a cultura, percebes? E isso foi fundamental na cultura das Caldas, e acho que grande parte das divisões, é a minha opinião, grande parte das divisões que existem, eu posso estar aqui a ser muito redutor e reduzir problemas mundiais complexos, pode parecer de forma insignificante, mas para mim não é de todo insignificante, mas mais uma vez é a minha opinião. É porque as pessoas não se conhecem, é o desconhecido, é o terreno desconhecido, e isso cria a diversidade, e isso cria o racismo, não é? Porque não nos conhecemos. Sim, o medo do desconhecido. Porque não nos conhecemos. Sim. Acho que é um fator bastante importante naquilo que é o racismo estrutural. Lá está, como é um problema complexo, e eu acho que não há soluções simples para questões complexas, mas sim, acho que é uma questão que pode contribuir imenso. Só dizer-te mais uma coisa, eu agora não me lembro, mas há o festival do Lisboa, não sei se é o Lisboa Crioula, aquele do Dino que passa por vários pontos da cidade de Lisboa. Crioula, sim. Eu fui a um dos pontos que foi em Marvila, numa conferência, super informal, muito fixe. Fui participar, fui ouvir sozinho, e era sobre a apropriação cultural. Foi engraçado, porque era um dos temas que estava na berra na altura, por causa das tranças, e eu acho que não se pode levar esses temas à discussão por questões mínimas, porque, percebes? E não vale a pena estar a puxar mais, porque é a minha opinião, e eu não quero não quero criar aqui discussão relativamente às outras pessoas, porque eu acho que os temas devem ser falados, mas não na insignificância de tranças, percebes? Acho que é um bocadinho por aí. Okay. É por aí. E foi muito interessante esse evento, quando estava a Joacine e estavam outras pessoas. E uma das questões que eu coloquei foi o cabelo, e foi a apropriação, mas também foi o cuidado que as nossas mães, neste caso a minha avó, têm connosco para nos proteger da sociedade. Porque eu, quando comecei a estagiar na SIC, a mãe da minha namorada, o pai da minha namorada, a minha namorada, os meus amigos acharam super normal eu começar o estágio com rastas. Mas a minha avó é que me disse: filho, então atenção, não será melhor tu cortares o cabelo antes do estágio começar? E eu fiquei a pensar, para mim pensei, não faz qualquer tipo de sentido, mas eu nunca, só depois, passado algum tempo, é que eu pensei que, ok, a minha avó está a proteger-me de possíveis opiniões que se possam criar. E uma possível discriminação. Exatamente, claro. Exatamente. Espetacular. Olha, Cláudio, estamos mesmo a acabar. Okay. Agora gostava que terminasses aí com uma recomendação cultural. Sei que andas a ler. Sim. Por isso, se quiseres sugerir um livro, pode ser um álbum de música, pode ser um filme, uma série que andas a ver, se quiseres recomendar aqui ao nosso auditório. Ok. Eu gosto muito do Pepe Tela. Autor angolano, não é? Autor angolano, exatamente, porque me leva a Angola, leva-me a Luanda através da escrita. Eu, quando leio, parece literalmente que estou lá. O teu imaginário vai. Exatamente, é muito fixe, é brutal. Tenho imensos livros do Pepe Tela, mas o primeiro que eu li e que me marcou mais e que me fez pensar, uau, parece mesmo que estou em Luanda, foi o como é que se chama? Tinha um nome na ponta da língua, agora esqueci-me. Agente Bunda. Agente Bunda, é muito fixe, tem 2 volumes. Basicamente, muito rapidamente, é um agente da polícia que tem que resolver um crime, mas é um agente secundário que ninguém dá nada por ele, mas que consegue então resolver esse crime no primeiro livro, e depois no segundo ele já ganha algum estatuto. Mas o Pepe Tela é muito fixe. Este livro do Agente Bunda, o último que eu li, mas não foi Pepe Tela, foi Água Lusa, foi O Terrorista Elegante, também é muito fixe. Mas esse não foi o último que li, foi o penúltimo. O último que eu li foi o do Trevor Noah,
O Born a Crime. Esse é muito fixe. É muito fixe. E tem um inglês acessível, é muito fixe. Leste em inglês? Li em inglês e é muito fixe. É mesmo muito fixe. Muito bem. Olha, obrigado, Cláudio. Obrigado, foi por esta mesmo, conversa. Foi brutal, gostei muito. Obrigado Também gostei muito. Obrigado. Ficamos então por aqui, Cláudio França, no Desconstruir da RDP África, entrevista por Tomé Ramos, produção e realização de Ruth Tavares. Muito obrigado por ouvirem, podem sempre voltar a fazê-lo em RTP Play e até para a semana.